De volta com o programa Opinião. Lembrando que estão aqui comigo o Mário Flávio, ele que é jornalista da Globo FM e também professor, né, Mário? Eu deixei a faculdade de jornalismo faz uns 2 anos por opção minha, que não aguentava mais trabalhar tanto. Mas professor é sempre professor. O nosso amigo, colega de profissão, Rosmar, o Marcolino Júnior, né, que foi meu aluno na FAVIP de jornalismo, ele nunca deixava me chamar de professor, eu nunca vou esquecer disso. E metade das redações hoje de Caruaru ali foram meus alunos na FAVIP. Então a gente hoje é colega de profissão, mas tem essa história aí. Do professor. E também quem está com a gente, e também jornalista, escritor, é o Lennon Brandão. E Lennon, eu descobri aqui nos bastidores agora que ele é bisneto da radialista Zélia Maria, saudosa Zélia Maria. Tive o prazer de trabalhar com sua bisavó. Trabalhei também com sua avó na Rádio Liberdade e é um prazer tê-la aqui. Obrigado, Rosmael. Bacana, né? A gente vê que assim, a família da comunicação em Caruaru não só em Caruaru, mas como no estado, nós nos comunicamos, tem essa veia de comunicação muito forte. É uma família pequena, né? Pequena, por isso todo mundo se encontra. É verdade. Bastidores, corredores da vida. Verdade. Olha, a revista Veja, na semana passada, divulgou informações às quais teve acesso sobre mais uma apuração da Lava Jato em relação a um ex-senador que teria transformado a igreja em lavanderia de dinheiro com aval do padre. A situação parece cada vez mais surreal, é até difícil de imaginar. Vamos ver. A Casa de Deus sendo utilizada como um templo da corrupção. Foi isso que aconteceu na paróquia de São Pedro, localizada em Brasília, que, segundo investigações do Ministério Público, há uma suspeita de que o padre, juntamente com o ex-senador Jim Argelo, do PDT, preso na Lava Jato, e o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, estão envolvidos em um sistema de lavagem de dinheiro de propina dentro da igreja. Para se defender, o padre alegou que sempre contou com a doação de dinheiro de empresários, visto que a entidade é de grande porte e precisava de recursos para a realização da tradicional festa de Pentecostes. Festa esta que sempre conta com a participação de políticos que se utilizam do palco para pedir votos em tempos de eleições. Diante disso, há uma hipótese de que o dinheiro depositado na conta da igreja é parte de propina que Jim Argelo recebeu para manter executivos que investigavam a corrupção da Petrobras. Após essas informações, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil determinou que o padre Moacir não passe mais o microfone para políticos na festa de Pentecostes. Eu acho que não precisava estar pedindo a padre para não passar microfone para político. Essa mistura de religião, que eu sei que existe desde a Idade Média, é muito complicada, é muito complexa, principalmente quando envolve dinheiro. Meu pai dizia para mim, cuidado com as 3 barras, que é a barra de ouro, essa barra de ouro, que é o dinheiro, derruba muita gente. A outra barra era a barra da saia, dizia, cuidado com essa barra que complica. E São João da Barra, olha o comercial feito, que é a bebida. Ele dizia, esses 3 caminhos aí não combinam, não dá certo. Do mesmo jeito, dinheiro e religião. Quer dizer, na hora que o padre passava microfone para que político falasse na festa, recebia dinheiro de político. Que festa é essa? Quanto está entrando aí na igreja para o cara ver esse dinheiro entrando? E eu ter uma pessoa suspeita de tráfico de drogas dentro da minha igreja e ele chegar e pedir para depositar um dinheiro na conta da igreja para fazer um meio a meio e eu colaborar com isso. Hoje em dia tornou-se praticamente comum, né? Isso aí a gente vê em relação a escândalos dentro da igreja envolvendo políticos. Acho que o professor Mário Flávio tem mais propriedade para falar desse âmbito do que eu. Olha, o Jim Argelo foi inclusive indiciado essa semana, né, pela Operação Lava Jato, e é lamentável, a gente fica abismado com as notícias, né, Lennon, que a gente pensa que não vai acontecer mais nada, quando a gente acha que não acontece, aí vem... Aparece mais uma história. Aparece uma dessa daí, essa história envolvendo uma igreja, né, e muita gente critica, assim, o pessoal, os evangélicos, porque tem inclusive o PRB, que é um partido que é da igreja... lá do Edir Macedo, mas essa foi na igreja católica, isso que chama a atenção. Agora, sinceramente, viu, eu valorizo muito a Operação Lava Jato.
Eu sei que tem muita gente que não gosta, tem muita gente que critica, principalmente o pessoal aí que está envolvido, principalmente o pessoal que defende muito o governo, que é uma operação seletiva, que é uma operação discordo radicalmente. A Operação Lava Jato, ela cumpre um papel fundamental na democracia desse país, que está mostrando situações como essa que a gente viu aí. Se não fosse a Lava Jato, a gente não ia saber disso nunca. Eu tenho dado saltos com a Lava Jato e a gente conversava antes aqui em off também, e eu comentava com vocês que o papel do PT foi fundamental, né? Do mesmo jeito que Collor teve um papel fundamental na história do Brasil, apesar do impeachment, daquele problema todo com o PC Farias, mas ele abriu as fronteiras. Eu lembro que antes de Collor, eu fiz uma viagem na época para estudar nos Estados Unidos, e lá eles não sabiam nem onde ficava o Brasil. Um colega de classe perguntou se o Brasil ficava na África. Olha que absurdo, é desse jeito. E eu fiquei, ele deve estar louco, mas quando eu fui conversar com os outros colegas, ninguém conhecia o Brasil mesmo não. Então Collor abriu, Collor andava de caça, Collor desceu, andava de jet ski. O cara ele criou um marketing, era midiático. Indiana Collor, eu lembro. Cantor. Tem até uma música do cantor Lobão, o presidente Mauricinho, na época, quando o Collor foi eleito, ele fala, cita isso. Ele tinha umas questões bem... Era o Caçador de Marajás, isso. O Indiana Collor e o presidente Maurício. Ele escancarou as portas para o pessoal ver o Brasil. Do mesmo jeito que Fernando Henrique, quando assumiu o país, ele estabilizou a economia. Não tem como, é inegável. Ninguém vai poder tirar isso. Do mesmo jeito que Lula se apropriou dos programas sociais e criou um Brasil diferente. A gente não pode falar mais do Nordeste, daqueles favelados, daquele pessoal da seca, como era antigamente. Hoje eles têm uma visão diferente, eles até cobram mais. Mas ninguém vai poder esquecer nunca o papel fundamental do PT no problema aí com relação à Lava Jato. Ele deu liberdade para a Polícia Federal, ele deu liberdade para o Banco Central, o presidente do Banco Central, ele criou, através já de Dilma, a abertura para que houvesse a Lava Jato. Delação premiada. Abriram a delação premiada. A lei da leniência. A lei da leniência. Então, eles escancararam, eles só não sabiam que eles iam ser os alvos principais. Mas o PT abriu pra gente isso. Eu só acho que a gente não pode, o que eu vejo muita gente, inclusive, grandes nomes do jornalismo, como Juca Kfouri e outras figuras que eu conheço, vários professores meus, Paulo Henrique Amorim, em nome de uma ideologia, você defender cegamente uma coisa. Eu acho que isso não pode ocorrer, do mesmo jeito que não foi o PT que inventou a corrupção. Né? Isso é mentira. A corrupção ela existiu desde a época que o Brasil foi... Tá arraigado já. Justamente. Ana Carolina, naquele poema, desde Cabral, todo mundo aqui rouba, né? Agora, o problema era o discurso, né, do PT. O discurso da moralidade, da ética. Você querer tapar o sol com a peneira, né? Aí, ocultar os fatos. Justamente. Aí cai por terra de repente quando tudo acontece. Agora, eu concordo com você. Cada um deu a sua contribuição. E a gente tem um impeachment que é muito mais político do que jurídico e que Dilma vai pagar pela falta de habilidade dela. É isso aí, olha. Após o intervalo, você vai saber tudo sobre futebol, a paixão da nação brasileira, né? Ayrton Souza. E depois a gente vai estar aqui também comentando todo esse processo que o Brasil está passando. A gente volta já já.